Mas daí, depois da Joana d'Arc, por que a gente pode afirmar que, então, o traidor, Judas, ele tá bem? Tá de boa. Vamos usar traidor. O que enganou? O que enganou? O que se equivocou, né? Ele teve várias participações, inclusive no Brasil teve várias participações no Rio de Janeiro, ajudou a fundar o Rio de Janeiro. Eu não sei todos os nomes, porque eu não sou preocupado com os nomes. Aliás, eu tenho uma dificuldade enorme de guardar nomes, porque o nome dura 80, 100 anos, depois já muda tudo. Eu acho tão chato isso, né, cara? É melhor a gente ficar com a energia. Eu guardo hoje as pessoas mais pela energia do que até pela fisionomia da pessoa. Então, se a pessoa tiver com a mesma cara e tiver com a energia muito ruim, eu olho e não conheço. Se ela tiver de barba, tiver com outra roupa, engordou, emagreceu, uma forma, a mesma energia, pra mim é mais fácil de ver. Caramba. Eu guardo mais isso, né? Então, assim, ele foi o André Luiz. Pô, sério? Caramba. Então, assim, dizem até que o André Luiz não teve todas as dificuldades que são relatadas no livro, né? Que parece que no livro foram 10 grandes mestres escrevendo, não foi só o André Luiz dando relatos, né? Então, a obra é tão especial porque foi feita com uma ajuda para ajudar o máximo de pessoas que pudesse, né? Então, é uma obra-prima. Então, por isso, a gente pode dizer que ele realmente ele tá bem, tá com fez dever de casa. papéis importantes aí, compensou, com certeza compensou. Quem não conhece a história, por exemplo, há 2000 anos, né, que é a história do Emmanuel, também é muito, muito forte a história, muito bonita a história, né? Você quer contar ela brevemente? É comprida, cara. Mas ele, assim, teve a oportunidade, ele deveria ter sido o 13º discípulo. Pô. E ele perdeu a oportunidade. Tem uma hora que ele encontra com o Mestre Jesus num jardim, e ele diz, senador, que ele era senador romano, então ele tinha muito status, né? Como é que ia ficar andando atrás de um homem andando de pé descalço no chão, né? E aí ele diz, senador, segue-me agora, ou passará os milênios a me perseguir. E ele não conseguiu largar aquela pompa. O que aconteceu é que ele ocorreu em erros desnecessários depois disso, né? E a esposa dele, não. A esposa dele foi de uma evolução muito bonita, sacrificou a própria vida por uma escrava e trocou de roupa. A esposa dele se tornou cristã. Na época não chamava cristã, mas aqueles que seguiam a Cristo, né? Sim. E Jesus. E aí foram presos, porque estavam venerando e seguindo, adorando o Mestre Jesus. Foram levados para serem mortos, julgados, mortos, né? E aí o que ela fez? Falou, olha, você vai trocar de roupa comigo, com a escrava, porque ele tinha sido enganado, e aí armaram uma situação para ele achar que a esposa tinha traído ele, e ela nunca traiu, ela sempre foi uma pessoa de uma conduta ilibada, uma pessoa boníssima. E aí ela ficou, então, assim, já estava há muitos anos sem ter contato com o marido, que ela amava de coração. E aí o que aconteceu é que ela estava muito desgostosa, ela tinha criado a filha, e ela falou assim, não, vou me sacrificar, você vai trocar de roupa comigo. De jeito nenhum, vai, só vou ficar com esse broche que é o rosto do meu marido. Acho que era isso, o rosto dele. E você vai me trocar, vai me dar suas roupas. Porque você, como uma rica, uma nobre, eles vão te soltar, não vão querer arrumar problema. E você vai para casa, muda de roupa e não conta nada para ninguém. Ninguém precisa saber disso nunca. Ela fez assim, obrigada, e fez assim. A mulher dele, então foi... Ele estava recebendo, ela falou, só queria ver a cara dele, o rosto dele, recebendo a honraria máxima do povo romano. E no dia que ele recebe isso, ela está no Coliseu, prestes a ser devorada por leões. E ela de longe vê ele receber aquela honraria, que era importante para ela, né? E aí ela desencarna ali naquela arena. Esse espírito nunca mais precisou encarnar. O dela. Ele soube depois, um dia depois, 2 dias depois, alguma coisa assim, ou no mesmo, não sei, não lembro mais, eu li a história há muito tempo,
Ele soube que ela desencarnou. Que ela não estava, a escrava acabou contando o que tinha acontecido e ele vai desesperado para ver se consegue salvar ela. E ele só vê 2 soldados romanos com o broche que tiraram do corpo dela. Ele falou, onde você pegou isso? Pô, senador romano, então, o pessoal batia continência, juntava, pedia desculpa, até sem saber do que, né? Do corpo de uma escrava e tal. Pegou um saco de dinheiro, deu, me dá isso aqui. Onde está o corpo? E ele nunca se perdoou, ele sofreu outras grandes perdas depois, né? Ele perdeu os olhos depois disso, Bom, a vida bateu nele bem doído, né? Bateu bem doído. Ele veio, 50 anos depois, conta a história dele como escravo grego. Ele sabia a história toda de Roma Antiga, toda a história de Roma Antiga, não, que era Roma, né? Sabia todos os detalhes de Roma Da cabeça. da cabeça. Sem Acabou ter trabalhando. vivido. Sem ter vivido naquela vida lá. E aí ele é alforriado pelos patrões, que ele era grego, mas aí foi para Roma. E aí esse casal que alforriou trabalhava perto do Chico, era o chefe, acho que era chefe do Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Em outra vida. Agora, Sim. Contemporâneo da gente aí. E ele sempre que ia até lá, tratava o casal como... Aqui está o seu mais humilde servo. Eles só foram saber, eu nem sei se eles souberam disso, né? Mas ele tratava os dois com uma gratidão, porque em determinado momento, numa vida tão dura para ele, ele foi alforriado por esse casal, né? Então ele tinha uma gratidão enorme, né? E ele sabia de vários detalhes. Ele falava de várias coisas que existiam em Roma Antiga e que as pessoas achavam que era mentira. E aí agora, de umas poucas décadas para cá, que foram comprovar que tudo aquilo era verdade. Você sabia daquilo tudo, teve como provar que tudo aquilo que ele antecipou em livros, em romances, chamam de romance, né? A história há 2000 anos e 50 anos depois, que tudo aquilo que ele falou não era história, não era ficção, era fato comprovado, né? Nossa. Muito, muito forte. Eu acho que quando você lê os livros há 2000 anos, 50 anos depois, outros livros que vêm, como Sexo e Destino, do Chico Xavier, quer dizer, do André Luiz, que veio através do Chico também, é mais fácil da gente entender um pouco esse mundo que nos cerca, que nos habita, né, e que nos direciona, né? Fica mais fácil. Muito bom. Deixa eu te fazer uma outra perguntinha aqui, para a gente juntar tudo. Falamos da transição planetária, da mediunidade. Você acha, então, que a mediunidade é uma grande ferramenta para que a gente consiga ultrapassar esse período da transição de uma maneira, independente de ser alguém que tenha a mediunidade super clara? Então, eu acho que é um grande presente, eu acho que é uma grande ferramenta, acho que é uma grande oportunidade. Você está encarnado hoje na Terra, uma grande oportunidade. Você está encarnado na Terra e ser médium é uma oportunidade incrível, Sim. né? Você não aproveitar isso é uma loucura. E assim, não tem maior ou menor. Não tem uma entidade maior ou menor. Eu nunca vi entidade fraca. Não existe isso. Né? Não tem médio forte. Tem médio dedicado. Né? Você começa na academia. Eu comecei a atender, eu atendia 6, 8 pessoas. Saí dali cansado, com dor nas costas. Levava para me recuperar. Hoje eu tendo um número muito maior de pessoas. Nem todo mundo precisa atender um número grande de pessoas. Eu via o doutor atendendo com mais gente, com esse amigo, eu atendia um número absurdo de pessoas. Eu olhava e pensava, quantas dessas pessoas vão despertar? Amanhã ficam boas da doença, mas serão novos seres humanos. Serão novas pessoas. Porque é isso que é a cereja do bolo. Porque eu vejo toda hora... Você tem um joelho ruim, o joelho fica bom. Você tem uma coluna ruim, a coluna fica boa. Você tem um coração, ficou bom. A cabeça ficou boa. O câncer sumiu. E a pessoa constrói aquilo de novo. E continua fazendo as mesmas coisas erradas de novo. Então, e nem lembra o nome do médium. E nem lembra o nome do médium. E qual que é o maior desafio, então? Boa pergunta. Nosso trabalho é como de todo
líder religioso, todo aquele que está a serviço do Mestre Jesus, muitas vezes é solitário. Porque tem um momento que você, o chefe, e a pessoa que está pedindo ajuda para você. Não só para as casas espíritas, mas para os padres, para os pastores, né? Eu sei que tem muitas dificuldades que eles sentem também, né? Mas hoje, você vê lá na casa da gente, na Água do Bem, você tem as pessoas que querem ajudar, mas não tem, às vezes, o preparo para conseguir fazer isso. Então, você tem que ajudar essa pessoa, ela tá mais equilibrada, com mais estudo, para conseguir fazer um bom trabalho. Quando isso acontece, você beneficia o médium que está chegando, você beneficia os pacientes que essa pessoa ajudou. Vira uma bola de neve, né? Dificuldade que a gente tem. As pessoas chegam com muito desespero, muitas vezes chorando de pé juntinho, que vão passar o problema para uma outra pessoa e a outra pessoa vai resolver. Não funciona. A chance de eficácia com isso é muito pequena. Você tem que estar ali, senhor da situação, entender que você faz parte da solução. É aquilo que a gente explica sempre. 10 vezes 1 é 10. 1000 vezes 0 é 0. Se você não fizer a sua parte, não tem como dar certo. A gente pode fazer, a espiritualidade pode fazer tudo o que puder por você, menos a sua parte. Deus pode fazer tudo o que puder por você, menos a sua parte.